Olá, vamos mais uma vez aprender com a Bíblia e o tema do assunto é a prova final para o lar celestial. A primeira prova foi simbolicamente numa árvore, mas por detrás disso estava a voz do enganador, indo de contrário à voz de Deus para a obediência ou não do homem. E preferiu, através do coração de uma mulher, ouvir a voz do enganador do que obedecer a voz de Deus, e que veio primeiro a ordem. Não é? Então, por essa desobediência, o homem foi lançado fora do lar celeste aqui na terra, o Éden. Então, outra prova no meio do caminho foi para os israelitas, que, saindo do Egito, tiveram a prova no deserto por 40 anos, para se saber se obedeceria às leis, os mandamentos de Deus, ou não, para se alcançar a terra da promessa, a Canaã terrena, ou não. Alguns alcançaram, outros não. Agora, a prova no momento presente, momento final, a prova não mais o jardim do Éden, que foi fechado para o homem, foi lançado fora, porta fechou. E também agora, não mais para o lar eterno, a Canaã celeste. Esta foi o meio do caminho para a geração israelita. Agora, a prova geral de todos os seres humanos, descendente de um só homem, Adão, somos todos nós, judeus e gentios. Foi a promessa da palavra para se espalhar para todas as nações, a começar por Israel, e atingir todas as nações, como hoje se vê. Então, a prova da obediência para a aprovação, para valer, se aceitou de verdade o sacrifício, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então a prova é a doutrina em um dia da semana. Quando se fala assim, muitos já param e não querem mais continuar a ouvir. Mas a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Certo? Quanto mais quando se está proclamando a palavra para a esperança, para a eternidade. Então a prova é de obedecer ou não. Então Deus fez um dia da semana de modo especial, não mais no sentido principal para a obediência ou desobediência. Nas duas coisas, não. Em uma só. O objetivo é para a obediência. Por quê? É mais leve. Mais leve do que foi no Jardim do Éden a prova. Porque no Jardim do Éden a prova foi: todas as árvores poderiam comer só de uma? Não. Era muito fácil. Mas assim o homem vacilou, que acreditou na voz do enganador. Então, hoje, é mais leve, porque este dia
é o dia para descansar do labor, e o labor foi que o homem pecou, e Deus deu esta lei, para ele batalhar a terra para viver do seu suor, assim comer o seu pão. Mas Jesus veio e trocou esse fardo pesado para confirmar o fardo leve que ele profetizou para se guardar este dia de guarda, dia de descanso. Ele deu exemplo de descanso, como é que é. Então, esse exemplo de descanso é o descanso deste dia chamado sábado, como Jesus se comportou neste dia, curando, fazendo bem, proclamando a palavra de salvação, certo? E proclamando descanso na prática, certo? Do labor que omitou por ter pecado para vir o sol do seu rosto, e a mulher gerar filhos com dores. Foi isso. Então agora, este dia de descanso, a doutrina que está embutida neste dia de descanso não é o dia que nos salva, é a doutrina da obediência ou desobediência que vai determinar nesta doutrina se você é realmente obediente a Deus ou não, porque aí é prova de obediência. Não foi lá em relação à árvore do bem e do mal, foi questão de obediência ou não, certo? Então agora está mais fácil a obediência. Agora, como foi israelita andando no deserto, então agora é mais fácil, a gente está neste deserto, nesta prova, que é mais leve do que o do próprio deserto que os judeus enfrentaram. Não é? Então, Jesus disse assim, que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Mateus 11, 30. Então, como que não é leve a doutrina do sábado para o homem viver? Se os 6 dias que Deus deu foi para ele trabalhar, viver do sol do seu rosto, cansado da batalha, que isso vem resultado da desobediência do pecado. É uma carga pesada. Aí no dia 7 que Deus fez, ele deu exemplo para descansar de toda a obra que ele fez, incluindo nós. Aí nos convida a participar desse descanso, para adorar a Deus e fazer a vontade de Deus, fazer semelhante a Deus, proclamar a palavra de salvação, de libertação, curar enfermos, expulsar demônio, ensinar a viver uma vida justa, obediente a Deus, conforme os seus mandamentos, capítulo 20, até o versículo 17 de Êxodo, melhor dizendo, de Êxodo. Então, mas este dia é símbolo do fardo leve que Jesus deu exemplo nele, na pessoa. O sábado, a doutrina do sábado, é um símbolo, mas é um símbolo de prova, como foi a árvore do bem e do mal lá no jardim do Éden. Agora o sábado, esta prova. Melhor dizendo, a doutrina neste dia de sábado que Deus deixou. Certo? Então, é o símbolo real do descanso que Cristo disse. O jugo é leve, o jugo é suave e o fardo é leve. Então, dos dias da semana, o jugo mais leve de todos os dias é a doutrina neste dia de sábado. E o fardo é mais leve do nosso labor, também neste dia chamado também sábado. Entendeu? E agora, concluindo, diz aqui assim, Isaías 30, versículo 15. Olha o que diz. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. É o homem que está dizendo?
não é Deus. E a palavra de Deus é eterna. Eu vos em vos converterdes, está vendo? Converterdes. Converter o quê? Do pecado para a salvação em Jesus. Certo? E em sossegardes. Qual o dia que Deus está mandando para descansar, sossegar do seu labor, que vem resultado do pecado? Entendeu? Este dia, tudo que é de bom, essa prova é tudo que é de bom, não é no deserto que os deuses passaram, não é? Tudo de bom. E o que mais? O terceiro passo está a vossa salvação. Está vendo? Está vendo? Em o converterdes e sossegardes está a vossa salvação. E na tranquilidade, a salvação não é em Jesus, nele que salva, está aqui, no terceiro passo. Agora o quarto passo. E na tranquilidade, 4, e na confiança, confiar em Deus, certo? Confiar, certo? Obedecendo, não querendo ganhar o pão neste santo dia, que já ganhou, que determinou, né, nos 6 dias, de domingo a sexta. Então, a confiança é a fé. Então, a vossa força, então aí está, aí, agindo assim, né? Nesses quatro bases, está incluída aqui a salvação, que é a salvação de Jesus. Então, diz assim, está a vossa força fazendo isso, a força em Deus. Quer dizer a palavra que Paulo falou em Filipenses 4:13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos vencer tudo porque aquele é que nos dá força, a força só vem dele. Entendeu? Agora, mas não o quisastes. Tá vendo? Muitos não querem esse fardo leve que simboliza o fardo do pecado que Jesus nos tira, que aqui está dentro do meu versículo, a salvação. Está vendo? Está vendo? Segundo prova lá de obediência, obedeceu ou não do jardim do Éden, Deus colocou do bem e do mal. Assim agora a prova no momento presente, entendeu? Essa doutrina de obedecer ou não, para mostrar que obedece a Deus ou não, é se obedece a doutrina do sábado neste dia para se comportar como Deus se comportou, como discípulos, apóstolos se comportou, né? E muitos agora também entendem e se comportam, se esforçam para assim fazer. Tá entendendo? Agora, completamente, integralmente, foi Jesus que cumpriu por nós este dia, dando exemplo. Então nós fiquemos na sombra dele, justificado por ele pela obediência. Jesus não só nesse dia, mas também todos os dias, a cada passo da vida dele. Mas nós tropeçamos todos os dias. Mas se a gente adere o que Deus mandou, ficamos debaixo da sombra de Jesus, que Jesus cumpriu integralmente. Então vamos ficar debaixo de quê? Da graça. E a graça é o quê? A obediência de Jesus no nosso lugar. Então quem está em Jesus está debaixo da sombra da salvação e que ela vai ser mostrada real, né? Quando Jesus vier, né, nas nuvens, nos levar a transformar esse corpo para ser igual ao dele, glorioso, depois que ele ressuscitou. E assim vamos estar na comunhão com o Senhor eternamente. Amém? Quantos dizem amém por esta palavra ouvida? Em nome de Jesus, vamos lá? Amém.